Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Gênesis e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 16. Eu quero ler com os irmãos os versículos 1 até o 4 e nós vamos trazer uma meditação fundamentada principalmente nesses versículos aqui. Então, Gênesis 16, do 1 ao 4, está escrito assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Amados, essa é uma história bem conhecida nossa, né? Quando Sara, vamos chamar aqui de Sara, nós sabemos que ela vai ter o seu nome mudado, né, de Sarai para Sara. Vamos chamar Sara e Abraão, que nós já conhecemos o final da história, sabemos que Deus vai mudar o nome deles. Mas Sara entrega a sua serva egípcia para que o seu marido possa ter um filho com a serva e eles possam formar uma família através daquela serva. Quando nós lemos os capítulos anteriores, nós vimos que Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão questiona, né, no capítulo 15, no capítulo anterior, fala com Deus e pergunta para Deus: Senhor, o Senhor não me deu filhos. O Senhor disse que tem uma recompensa enorme para mim, poderosa, mas que recompensa é essa se eu não tenho filhos? E o herdeiro da minha casa vai ser um servo meu, Eliezer de Damasco. E aí Deus fala para ele: não vai ser esse o seu herdeiro. O seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. Com certeza, Abraão foi lá e compartilhou tudo isso com Sara. E eles estavam na expectativa do quê? De ter um filho. Deus prometeu um filho, disse que eles teriam um filho, mas se passaram 10 anos e nada de Sara engravidar. E Sara já estava ficando, ela já era estéril, ela já estava ficando velha, cada vez mais velha, ela pensava, bom, nunca que vai dar certo então de ter um filho. Aí ela teve essa ideia. Era comum naquela época as pessoas de aquisição financeira, que tinham muitos bens, mas não podiam ter filhos, era comum as mulheres entregarem as suas servas para os seus maridos para que eles tivessem filhos por intermédio das servas. Isso era comum naquela cultura, naquela região. E então Sara pensa: bom, já faz 10 anos, Deus fez uma promessa de que daria um filho que seria o nosso herdeiro e seria gerado por Abraão. Aí ela tem uma ideia: talvez, né, o Senhor me impediu de ter filhos, talvez eu possa formar uma família por meio da minha serva. Então, possuo a minha serva para ver se é isso mesmo, se ela vai engravidar. E ela engravida. E quando ela engravida, a Bíblia diz que ela começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Amados, veja que nesse momento aqui, quando nós olhamos naturalmente falando, eu confesso para os irmãos que eu penso assim: qual mulher, qual esposa em sã consciência entrega seu marido para outra mulher? Eu não entregaria, preferia ficar sem filhos, mas não entregaria o meu esposo, não. Exclusividade, né? Casamento é exclusividade. Eu sou dele e ele é meu. Ponto. Mas ela tinha uma promessa de Deus. Deus falou que daria um filho que seria gerado de Abraão. Passaram-se 10 anos, ela ficou pensando: não tive filhos, Deus me impediu de ter filhos e ele deu uma promessa ao meu marido. Será que talvez ele não vai se utilizar desse modelo da cultura, assim como ele fez aquela aliança
com o meu esposo, passando ali por meio daqueles animais, como era da cultura, será que o Senhor não vai formar a nossa família através da minha serva? Com certeza ela pensou tudo isso e foi lá e entregou a sua serva para engravidar. Mas todas as vezes, amados, que nós recebemos algo de Deus, uma palavra de Deus, nós nunca podemos avaliar somente aquela palavra, nós precisamos avaliar todo o fundamento. E é interessante porque Deus deixou os erros que as pessoas cometeram, Deus permitiu que fossem escritos na Bíblia para quê? Para o nosso aprendizado. Então, creio eu que se Sara tivesse avaliado melhor ela e Abraão, não só ela, né, mas quando ela fosse conversar com Abraão, Abraão não teria acatado, não teria aceitado aquela oferta, ele teria dito, não, calma, vamos avaliar bem como que Deus age. E se eles tivessem avaliado bem em relação ao casamento, eles teriam entendido que Deus sempre estabeleceu o quê? A monogamia, ou seja, Deus sempre estabeleceu o casamento entre um homem e uma mulher, não entre um homem e duas mulheres, um homem e três mulheres ou dois homens e uma mulher. Não, é um homem e uma mulher e eles se tornam o quê? Uma só carne. Eles conheciam a Deus, eles tinham um relacionamento com Deus. Eles sabiam que Deus criou para ser assim. Já revela na criação Adão e Eva. É ali revelado a forma que Deus estabeleceu o casamento entre um homem e uma mulher e eles se tornarão uma só carne. Se eles tivessem avaliado isso, eles teriam pensado melhor e talvez tivessem falado: não, se Deus prometeu, em algum momento, nem que demore mais tempo, mas Sara vai engravidar. Sara podia ter pensado, eu vou engravidar. Abraão poderia ter dito para ela, não, você vai engravidar, calma. Deus estabeleceu o fundamento do casamento é apenas entre um homem e uma mulher. Não vamos colocar outra pessoa entre nós. Mas eles não pensaram, eles só pensaram na promessa. Deus prometeu, então tem que acontecer. E aí ela foi tentar eles, né? Porque Abraão poderia ter recusado. Então vamos colocar eles. Eles aceitaram esse atalho que Sara propôs. Ah, vamos tentar desse jeito aqui, vai que dá certo. E de fato, a serva, ela engravidou. Mas depois que ela engravidou, foi bênção ou não foi bênção? Não foi bênção. Veja que a Bíblia diz que ela começou a olhar com desprezo para sua senhora, ou seja, Sara teve uma atitude, uma decisão que depois trouxe algo ruim para ela. E amado, sabe o que eu aprendo com tudo isso? Que existe aquela vontade plena do Senhor, quando nós seguimos somente a direção do Senhor e não tentamos buscar atalhos, não tentamos ajudar o Senhor, pelo contrário, esperamos o tempo que for necessário, mas ficamos ali esperando em Cristo Jesus a vontade perfeita de Deus. Não vamos nem para a direita, nem para a esquerda, não vamos buscar atalhos, não vamos tentar na força do nosso braço. Essa é a vontade perfeita do Senhor. E existe aquela permissão, vamos dizer assim, aquela vontade permissiva. Não era da vontade do Senhor que fosse assim, mas Deus permitiu que acontecesse, por quê? Porque Deus não nos criou robôs. Deus nos deu capacidade de escolha, de tomada de decisão. É claro que Deus sempre usa, isso está escrito lá em Romanos capítulo 8, que Deus é aquele que trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem de acordo com o seu propósito. Então, até mesmo nas nossas escolhas erradas, Deus vai lá e trabalha naquilo para que aquilo contribua para o nosso bem. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Deus foi lá, convenceu Agar que quis ir embora, porque Sara começou a tratar ela muito mal. Deus convenceu Agar, não volte, se sujeite à sua senhora. Ou seja, Deus foi trabalhando naquilo para que não trouxesse o que? Prejuízo para Sara. Mas quando eu começo a analisar aqui, amados, eu penso, será que eu quero viver a vontade plena do Senhor
ou eu quero viver a vontade permissiva? Vou colocar isso aqui entre aspas. Ou eu quero viver essa vontade que eu tento dar uma ajudinha para Deus e depois Deus tem que ir lá e consertar os meus erros. Sabe, amados, eu creio que Deus, ele quer nos ensinar essa vida no Espírito e pelo Espírito, em que nós vivemos plenamente a vontade do Senhor. Tem um provérbio escrito no capítulo 10, Provérbios 10, 22, que diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, a vontade plena do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dores. O Senhor quer nos ensinar a discernir essa vontade. Como eu mencionei antes, talvez se Sara e Abraão tivessem parado e conversado um pouco mais sobre esse assunto. Não, mas qual é a verdade de Deus sobre o casamento? Será que Deus quer que nós coloquemos uma serva entre nós? Simplesmente porque nós ainda não temos filho, mas Deus prometeu que teremos um filho. Nós vamos confiar em Deus ou vamos tentar fazer do nosso jeito? Sabe, amados, sentar e conversar? Eu acho que falta muito desse tipo de coisa na nossa vida. Às vezes nós recebemos uma promessa do Senhor, coisas que Deus vem e ministra o nosso coração, e aí nós pensamos, uau, isso vai acontecer. E quando demora um pouquinho, a gente tenta fazer na força do nosso braço. Mas se nós pararmos para conversar um pouco com Deus, se você é casado, conversar com o seu cônjuge e prestar atenção, talvez se você tenha um melhor amigo, uma melhor amiga, fundamentado, uma amizade fundamentada na palavra, para conversar com eles também, mas será que é por esse caminho? Ou será que eu simplesmente confio, espero no Senhor, não vou por aqui? Porque a gente precisa colocar tudo no filtro da palavra. E a gente tem a palavra de Deus escrita, que é o melhor filtro que nós temos. Então, toda promessa que nós recebemos de Deus por meio do Espírito Santo, nós precisamos passar pela palavra de Deus, pelo filtro da palavra. Qual é o fundamento de Deus a respeito desse assunto? Qual é o fundamento de Deus a respeito dessa circunstância aqui? Eu não sei se Deus te deu uma promessa na área financeira, na área profissional, na área de relacionamento, eu não sei qual é, ministerial, mas uma coisa eu sei, a palavra de Deus, ela nos dá todo o fundamento para qualquer promessa que Deus nos dá. Tudo nós já temos em Cristo, né? Quando nós falamos a promessa, é aquela palavra liberada que Deus dá a nosso respeito, ele diz assim, olha, o plano que eu tenho para você é esse. E aí, será que nós vamos depender do Senhor, esperar e confiar completamente nele para viver plenamente a vontade dele, que é a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, ou nós vamos tentar contribuir dando um jeitinho para que as coisas aconteçam o mais rápido possível, ou já faz muito tempo, tá demorando muito. Sabe, amados, eu não sei vocês, mas eu tenho orado, eu já vivi muito a vontade permissiva do Senhor. Ou seja, fui lá e tentei do meu jeito. Deus, sempre tão misericordioso, tão gracioso, tão amoroso, trabalhou e trabalha em tantas coisas que eu fiz por decisão própria, coisas que eu me equivoquei e Deus foi lá e tem trabalhado, já trabalhou e tem coisas que Ele está trabalhando para contribuir para o meu bem. E glória a Deus por essa graça maravilhosa do Senhor. Mas eu tenho orado, tenho falado, Senhor, eu não quero mais viver as vontades permissivas do Senhor. Eu quero viver a vontade plena do Senhor. Eu quero ter um relacionamento tão íntimo. Me ajuda a aumentar, a desenvolver ainda mais esse relacionamento contigo, Senhor, para que eu possa discernir a vontade plena do Senhor e não colocar os pés pelas mãos. E não tentar fazer na força do meu braço, e não tentar ir lá e resolver do meu jeito, mas a ter a certeza, a confiança de que o Senhor está agindo, de que o Senhor está trabalhando, de que o Senhor está direcionando. Me ajuda a discernir através do ensinamento da tua verdade, da tua palavra. Quando vier alguma situação, me ajuda a compreender. E amados, tem momentos que eu ainda me vejo fazendo o quê?
tomando uma decisão precipitada. E daí eu olho e eu penso, Senhor, por que que eu não fui passar pelo filtro da tua palavra? Por que que eu não pensei melhor? Por que que eu não avaliei melhor? Por que que eu não conversei mais contigo? Por que que eu fui impetuosa? E mulheres normalmente são assim, né, amadas? Vamos falar com as minhas irmãs. Nós às vezes queremos assim, eu vou, olha que bênção, vai ser isso. E a gente vai lá e faz, e aí depois percebe que poderia ter esperado mais, que poderia ter conversado mais com Deus, que poderia ter esperado, que poderia ter avaliado melhor e não ter feito o que fez. Amados, às vezes não são coisas, o que eu estou falando aqui, não são coisas pecaminosas, eu tô dando. Não, amados, são decisões, situações que nós precisamos decidir, seja no trabalho, seja com finanças, seja em relacionamento. Às vezes vamos lá e falamos o que não deveria falar, às vezes vamos lá e agimos de uma forma que não deveríamos. Por quê? Porque achamos que não, assim vai ser bênção e pronto, acabou. Sabe? Nós precisamos aprender a dar um passo atrás no sentido de, espera, eu vou avaliar melhor isso. Eu quero ver se está no fundamento, na rocha genuína, se o que eu estou construindo não está sobre a areia, se o que eu estou indo impetuosamente para fazer não está sobre a areia. Porque todas as vezes que nós tomamos uma decisão precipitada que não está no fundamento, nós acabamos colhendo coisas que não são boas. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que Sara ficou aborrecida, Sara ficou chateada, mas foi ela que tomou aquela decisão. Foi ela que foi lá e falou com o marido dela. Tanto que depois ela vai pro marido e ela diz assim: "Olha, que Deus seja o juiz entre mim e você", como se a culpa, né, fosse de Abraão. Claro, eu vejo assim que os dois poderiam ter sentado, conversado, avaliado melhor e não ter tomado aquela decisão. Mas trouxe o que? Um aborrecimento para Sara. Trouxe algo que ela não precisaria passar. Sabe coisas que nós passamos sem necessidade de passar? Porque fomos precipitados? Porque agimos no impulso? Porque avaliamos mal? Porque tomamos decisões sem o verdadeiro discernimento? Vamos ali, não, mas é a promessa de Deus, é a promessa de Deus, é a promessa de Deus. E vamos lá e fazemos na força do braço? Mas toda vez que nós agimos assim, a gente vai se entristecer, vai trazer algum tipo de frustração, algum tipo de decepção. Deus é poderoso e misericordioso, sim, como eu já mencionei, e Ele trabalha em todas essas coisas, transformando para o nosso bem. Mas nós não precisamos passar por muitas coisas que nós passamos. Nós podemos viver a plenitude da vontade de Deus, que enriquece e que não acrescenta dores, como está em Provérbios 10, 22, se nós simplesmente aprendermos a desenvolver esse relacionamento com Deus, para ouvir do Espírito Santo e avaliar por meio do fundamento, que é a palavra de Deus escrita. Amados, é por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. E nós temos que conhecer plenamente. Nós não podemos ler um versículo, porque às vezes eu leio um versículo e digo assim: não, mas tá lá naquele versículo diz isso e pronto, eu vou fazer. Nós precisamos compreender plenamente a palavra para entender o que? O caráter de Deus, a forma que Deus age, como Deus vê as situações. Porque Deus quer nos ensinar a ver todas as coisas como Ele vê. Nesse momento aqui, Sara e Abraão passaram por uma situação que eles não precisariam ter passado. Por quê? Porque provavelmente, aqui fica nítido, né? Que eles não avaliaram da forma correta. Eles só pensaram, não, Deus prometeu, então vai que é por meio do filho da serva. Já é assim mesmo aqui, culturalmente, os poderosos sempre fazem isso, quando as mulheres não conseguem ter filhos e elas têm servas, elas entregam as servas para o seu marido tem filhos por intermédio das servas, então por que não? Sabe aquele, por que que não pode ser assim? Não poderia ser assim, por quê? Porque Deus, se Deus falou que seria por intermédio de Abraão, está implícito, por quê? Porque o conceito de Deus de casamento é uma só carne, está implícito que seria filho de Sara e não de outra mulher, porque ele era casado com Sara.
Então ele não teria filho de outra mulher. Por quê? Porque a verdade de Deus, o conceito de Deus para casamento é que os dois são uma só carne. Então, se ele prometeu a Abraão, a promessa se estendia a Sara. Eles precisavam ter o quê? Paciência e esperar. Amados, isso é uma lição para mim e para você. Por exemplo, você recebe uma promessa, você é casado, você recebe uma promessa. Se você é casado, essa promessa está vinculada ao seu cônjuge. Vocês precisam o quê? Caminhar juntos. Quantos casamentos tendo problemas? Por quê? Porque um quer ir para a direita e outro para a esquerda. Não conseguem ter o entendimento, o discernimento de que em Deus é uma só carne. Os dois precisam andar na mesma direção. Quantas comunidades cristãs, igrejas, nós chamamos de igrejas, que estão divididas, que estão enfrentando problemas de inveja, ciúme, todo tipo de contenda, porque os irmãos não têm a compreensão de que somos o quê? Corpo de Cristo. Então não adianta ter a promessa, é a promessa para mim, eu vou ser o grande pregador, eu vou isso, eu vou aquilo. Não, está vinculado com o corpo de Cristo. Não é só sobre você, é sobre o reino de Deus, é sobre o que Deus tem a fazer por intermédio dos seus filhos. E ele usa pessoas. Ele conta conosco, mas não no egoísmo, não naquela carnalidade. Então, quantas e quantas coisas que nós vivemos e enfrentamos, seja na vida financeira, na vida profissional, na vida ministerial, na vida familiar, que não precisaríamos passar simplesmente porque não avaliamos segundo o fundamento da palavra de Deus. Porque recebemos algo do Senhor e queremos fazer na força do braço. Amados, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Que eu e você, nós tenhamos esse coração disponível para viver plenamente a vontade do Senhor, aprendendo a discernir a vontade do Senhor. É por isso que lá em Romanos 12:2, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre nós sermos transformados pela renovação da vossa mente, ele diz assim, ó, transformem-se, não se amoldem com esse mundo, transformem-se pela renovação da sua mente, ou seja, você vai ser transformado pela renovação da mente. Como que nós renovamos a mente? Através da palavra de Deus, do conhecimento que a palavra de Deus nos traz. Então, transformem-se pela palavra de Deus, pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós estudamos essas palavras, experimentar e comprovar, significa que para que nós possamos viver e também avaliar as circunstâncias e ter sabedoria de dizer, essa é a plena vontade de Deus, essa não é. Isso é experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, esse é o relacionamento que Deus tem para mim e para você. Ele deseja que nós vivamos esse relacionamento. Para quê? Para que a gente não precise enfrentar momentos assim como Sara enfrentou. A Bíblia diz, ó, ali no versículo 4 que nós lemos, que quando Abraão engravidou Agar, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. E daí vem Sara e fala ali no versículo 5 para Abraão, caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo. Ela estava sendo afrontada. Mas foi uma decisão equivocada que eles tomaram porque não avaliaram segundo os princípios de Deus, da palavra de Deus. Se eles tivessem avaliado melhor, eles entenderiam que se Deus prometeu que Abraão teria um filho, teria que ser por meio de Sara. Por quê? Porque o conceito de casamento para Deus é uma só carne. Então Deus não colocaria outra mulher entre eles para gerar um filho para Abraão. Não, seria com Sara. Entende, amados, que eu e você nós possamos desenvolver esse relacionamento com Deus e desejar conhecer a palavra de Deus para que a gente não viva mais essas vontades permissivas, sabe? Deus quer que nós vivamos a vontade plena dele, que ele não precise ir lá e consertar os nossos erros. Deus é misericordioso e ele conserta os erros. Ele faz com que tudo coopere, trabalhe em todas as coisas para cooperar para o nosso bem. Mas, assim como eu mencionei antes, eu creio que assim como eu, você não quer viver
essa vontade, você quer viver a vontade plena do Senhor, que não vai acrescentar dores, que você está no centro da vontade de Deus e que você sabe que você está fundamentado na verdade do Senhor. Ah, mas é tão maravilhoso quando a gente toma decisões que a gente sabe que a gente está fazendo aquilo fundamentado na palavra de Deus, na verdade de Deus, que a gente não está tentando dar uma ajuda para o Senhor, mas que a gente está caminhando com Deus, confiando no Senhor e sabendo que Ele é fiel e Ele completa, sempre completa a boa obra que Ele começa nas nossas vidas. Como o apóstolo Paulo escreveu, Ele é fiel para completar a boa obra que começou em vocês. O Senhor é fiel. Então, que eu e você, nós possamos extrair um aprendizado desse capítulo 16 de Gênesis, para que ao invés de nós continuarmos vivendo as vontades permissivas do Senhor, que nós possamos viver a vontade plena, completa. E para isso nós precisamos desenvolver um relacionamento com o Senhor e conhecer o caráter dele, a verdade dele, estudando a sua palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a desenvolver esse relacionamento de intimidade com o Senhor e a conhecer a tua verdade. Nos ensina, Espírito Santo. Traz a revelação, o entendimento, quando nós lermos a Bíblia, que o Senhor mesmo, Espírito Santo, abra, ilumine os olhos do nosso entendimento para que nós possamos compreender plenamente a verdade do Senhor. Porque nós queremos viver fundamentados na rocha, nós queremos viver a vontade plena do Senhor. Não queremos sair dando ajuda para Deus. Não, nós sabemos que o Senhor é poderoso e faz muito melhor, muito além do que nós podemos fazer. Então nós queremos tomar as decisões fundamentadas na direção do Senhor Espírito Santo e na direção e no fundamento da sua palavra. Nos ajuda nisso. Nos ajuda a não sermos tão precipitados, tão impetuosos, mas a avaliarmos, a discernirmos, a conversarmos com o Senhor sobre as decisões que precisamos tomar. Nos ajuda, Pai. Nós queremos viver assim porque sabemos que quando vivemos assim, o seu nome é glorificado. E é isso que nós desejamos, levar uma vida em que o seu nome, Jesus, é glorificado acima de todas as coisas. Nos ajuda nisso, nessa jornada, nessa caminhada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.